A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, sou pastor Gilmar Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também CJDB. Neste canal Descomplicando a Teologia, sempre você vai estar encontrando vídeos da nossa EBD. É isso aí, a nossa Escola Bíblica Dominical. Toda segunda-feira estou comentando a lição dos jovens, dos adultos, toda terça-feira a lição dos jovens, toda quarta-feira a lição dos juvenis, toda quinta-feira a lição dos adolescentes. Sempre às 9 horas e 5 minutos está tendo vídeos novos no meu canal, tá bom? Tem muitos vídeos também com relação à escatologia. Eu sou autor desse livro, Descomplicando a Escatologia. Por isso que aqui nesse canal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links das playlists da Escola Bíblica Dominical, de todas as lições que eu estou assim fazendo vídeo, e também uma playlist só com vídeo de escatologia. Aí tem temas de pregação, fique à vontade para compartilhar, para assistir, tá bom? Mas hoje, por exemplo, sem demora nenhuma, eu sou bastante curto naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, e acho que a gente não precisa falar muito para ser entendido. E hoje, por exemplo, nós estamos comentando a lição de juvenis, tá bom? Você é aluno, você é professor da escola dominical, qual a sua igreja, qual a sua cidade, qual o seu estado, coloca aqui nos comentários, deixa seu estado conhecendo, tá bom? Mas vamos lá. Hoje nós estamos na 11ª lição, que nós vamos tratar acerca do cativeiro. Em especial, o título da nossa lição é Dominações e Exílio. Dominações e Exílio, isso se referindo acerca do povo de Israel. E ó, se você é professor, já questiona logo os seus alunos, se eles por acaso sabem contar onde está na Bíblia, falando acerca das dominações, quais foram os povos que dominaram a nação de Israel. E por que aconteceu essas dominações? Porque Deus permitiu que o seu povo, que a sua nação fosse dominada por povos, por nações estrangeiras, até idólatra, porque Deus permitiu. Converse com a sua turma para que você possa ver o grau de conhecimento que a turma tem. Eu sempre digo que a sua aula, quando você inicia com vários questionamentos, mesmo que o questionamento não tenha resposta no momento, posteriormente você pode responder essas indagações. Isso é para tirar, para aguçar a curiosidade da sua turma, para que cada vez mais a turma tenha interesse em participar das suas aulas, tá bom? Mas as dominações, exílio. Por isso não é à toa que o próprio nome, né, exílio, o próprio nome Êxodo significa saída, sabe por quê? Israel já viveu de uma forma diferente, mas o primeiro exílio, o primeiro cativeiro que Israel já teve foi logo desde o seu início. Então, desde o seu início, Israel também já sofreu um exílio, tá bom? Não se referindo acerca do exílio que nós vamos tratar aqui, mas nós podemos assim contar que Israel passou por cerca de 3 exílios. Primeiro já no Egito, quando foi explorado pelo faraó, e posteriormente, agora logo depois de tornar-se reino, é quando vai ter esses 2 exílios que nós vamos estar falando hoje, tá bom? Só mesmo deixar claro. Por isso que exílio, por isso que o nome do livro, o segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, é a saída do exílio do Egito. Que nós vamos tratar agora não, tá bom? É só para você ter ciência da argumentação aos seus alunos. Mas vamos lá. No nosso ponto 1, a queda de Israel. Os desvios morais de Samaria. Nós já vimos aqui nesse canal, e até nas lições anteriores, que Israel passou por cerca de 120 anos dominada pelo mesmo rei. Mesmo no sentido assim, foi apenas 3 reis que conseguiram dominar Israel na sua totalidade, as 12 tribos. Logo após a Constituição, logo após Samuel separa, assim, o povo começa a clamar, e Samuel agora separa um rei, no caso Saul, para ficar assim, sendo rei de Israel, foi sua totalidade, dominou cerca das 12 tribos de Israel. Parece que foram 40 anos de cada rei. Saul, primeiro rei, demorou 40 anos. Davi, segundo rei, demorou 40 anos. Salomão, terceiro rei, também demorou 40 anos. Então foram de 120 anos de monarquia. Com isso, era o único rei que dominava todas as nações. Mas logo à morte de Salomão, o seu filho Rubão assume o trono. E porque não ter ouvido o povo e não ter feito a vontade do povo, as 10 tribos do povo de Israel se rebelou contra ele e constituiu Jeroboão como rei de Israel. Tá bom? E logo assim acontece. Eu tenho aqui mais vídeos, não vou deixar aqui na descrição também desse vídeo. Eu tenho uma playlist que eu falo só sobre o cativeiro de Judá. Eu tenho uma playlist que eu falo sobre o cativeiro de Israel. Eu falo sobre os profetas que estavam nessa época. Então, para que depois você possa assistir mais vídeos, nesse tempo que vale servir como subsídios teológicos, tá bom? Então, logo após, Roboão acaba não fazendo a vontade do povo, acaba acontecendo a divisão do reino. Roboão, filho de Salomão, fica com as 10 tribos, tribo de Judá fica com 2 tribos, tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos acabam ficando do lado de Jeroboão, tá bom? Com isso, Jerusalém fica sendo o centro político, a cidade política, o centro político do reino de Judá, que é o mesmo reino que ficou com Roboão, filho de Salomão. Já
as outras 10 tribos, escolheu no primeiro momento Siquém, para ficar como sua capital, mas a capital que predominou mesmo foi a capital chamada Samaria. Samaria ficou sendo a capital das 10 tribos do Reino do Norte. Então, o Reino do Norte, capital política, Samaria. Reino do Sul, capital política e religiosa, Jerusalém. Deu para perceber que já existiu a diferença, né? No Reino do Sul, do reino das duas tribos, que ficou com Roboão, filho de Salomão, a capital religiosa e também política era Jerusalém. Era lá que sacrificavam os animais. O templo de Salomão ficava também em Jerusalém. As nações, a tribo de Levi ficou também servindo ao reino de Judá e assim por diante. Já o reino do norte, com as 10 tribos, que ficou na mão, que se rebelou contra o reino de Roboão, ficou agora na mão de Jeroboão. Essas 10 tribos nomearam agora ficando em Samaria, sendo a sua capital. Primeiramente foi Siquém, mas posteriormente quem assumiu tudo assim foi a cidade de Samaria. E a cidade, isso é a cidade política, na questão religiosa, para que o povo de Israel, dessas 10 tribos, não precisasse ir até Jerusalém para adorar a Deus e assim pudesse se revoltar, se converter novamente e unir novamente o reino, Jeroboão teve ideia e começou a botar agora um bezerro de ouro lá em Dan e um bezerro de ouro em Betel, ou seja, no norte e no sul, para que o povo de Israel não saísse do seu território para adorar a Deus, ainda dizendo, fez o bezerro de ouro em cada um desses lugares, e Israel deveria adorar esse bezerro de ouro, porque era esse bezerro que tinha dado livramento à nação de Israel. Então, se você for ver, na própria divisão, já acontece com o pecado, com o distanciamento de Deus. Deus não se agradando a isso. Por isso que Jeroboão perdeu-se de ter a sua dinastia, deixou de ser aprovado por Deus, porque já iniciou o seu reinado pecando. Tá bom? As 10 tribos do norte, o reino do norte, tá bom? Relacionado a Jeroboão, viram na prática do pecado. Nenhum rei foi temente a Deus. Cerca de 19 reis, nenhum foi fiel a Deus do reino do norte. Todos os reis que vieram dessas 10 tribos foram pecaminosos. E os reis foram sempre divididos. Entrava o seu soldado matava, o seu filho matava, a sua mãe matava. Aí depois o general assumia o trono, depois morria também. Então aconteceu vários assassinatos para ver quem ia reinar no reino do norte. Já no reino do sul, que é o reino de Judá, que é o reino de Belém, que é o reino de Jerusalém, que é onde veio também Jesus Cristo de Nazaré, que são os descendentes também de Davi. Desse rei, vários reis foram bons. Foram cerca de 20 reis. Desses reis, muitos foram bons, foram tementes do Senhor. Nós destacamos Ezequias, nós destacamos Josias, o rei Asa. Vários reis foram tementes ao Senhor. E é isso que nós vamos estar estudando. Então, para que você possa entender um pouquinho o contexto histórico. Mas, logo após os pecados de Samaria, quando nós falamos em Samaria, nós estamos falando do reino do norte. Samaria era a capital. E essas 10 tribos do norte foram desviadas da presença do Senhor. E desde o seu início até o final dela, acabou morrendo, acabou se distanciando. Foram cerca de 150 anos de existência do reino. Mas nesse período todo, bem com esses 19 reis assumindo, todos praticamente viveram na prática do pecado. O pecado era constante. Essas nações, as 10 tribos, ficaram distanciadas do Senhor a ponto de não ter diferença entre os ímpios e ele, entre os gentios e ele. Eles tinham as mesmas práticas pecaminosas dos gentios. O reino do norte, eles adoravam ídolos. Eles sacrificavam os seus próprios filhos em adoração a Moloque. Então, as mesmas práticas existentes no povo dos gentios eram as práticas existentes do povo de Israel, que vivia em Dan, que vivia em Samaria, que vivia em Betel. Era a prática de idolatria também. Por isso, Deus foi se afastando deles e o pecado acabou predominando. Quando Deus levantava um profeta, esse profeta era desobedecido. Quando Deus levantava um profeta e chegava o rei, chegava até o sacerdote, trazendo a palavra de Deus, dizia que era mentiroso, apanhava, tomava tapa no rosto e dizia que estava mentindo. Aí de repente era levantado os profetas, que já foi escolhido pelo próprio rei, que como a tribo de Levi ficou em Jerusalém, no reino do norte, o reino do norte ficou em Jerusalém, no reino do sul, o rei do norte o rei constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, sacerdotes que não tinham compromisso com Deus, sacerdotes que não conheciam a Deus. E esse sacerdote começou a levar Israel também a pecar, porque não tinha conhecimento, não tinha dedicação, nem o respeito e nem a chamada de Deus para exercer.
a esses profetas, esses sacerdotes, esses profetas, era tudo segundo a vontade do rei. Era o rei do norte que colocava quem eles queriam. E com isso, aquele que profetizava contra o ensinamento do rei, a vontade do rei, acabava morrendo. E Deus, mesmo assim, Deus levantou vários profetas para estar pregando, anunciando a palavra que estaria vindo juízo sobre ele. Destaco a questão de Elias, a questão de Eliseu, a questão de Osés, a questão de Amós. Todos esses foram profetas que profetizaram para o reino do norte sobre a grande destruição que viria, sobre o cativeiro que viria, sobre a nação de Israel por causa do pecado. Então as questões do Reino do Norte, ou a questão do seu motivo do seu cativeiro, não foi uma questão política, foi a própria questão espiritual. Como Israel, Reino do Norte, se distanciou do Senhor e deixou de fazer a vontade de Deus, Deus agora permitiu que nações ímpias pudessem invadir, destruir Jerusalém, destruir o Reino do Norte. Então, se você for ver, o que fez o Reino do Norte ser levado cativo não foi questão política, foi questão espiritual. Como os reis se distanciaram de Deus, Deus permitiu a invasão e o cativeiro, agora no caso aqui, nesse episódio, pelo rei da Síria, que acabou invadindo Samaria e fazendo uma grande destruição lá. Mas tudo por permissão do nosso Deus. No segundo ponto aqui do primeiro item, diz o cativeiro e destruição. Após 3 anos sendo sitiado pela Síria, em 722 a.C., Israel se rendeu, marcando o fim do Reino do Norte com a nação. Então, se você ver a nação que levou cativo Israel foi a nação chamada de Assíria. Foi o povo assírio que invadiu o reino do norte, Samaria. E o grande legado deles, ou como eles atuavam, é o seguinte: eles pegavam aquelas nações, porque tinha muitos reis que, como invadia, conquistavam a terra, matava todo mundo que lá estava. Já o reino da Síria, quando invadia a terra, ele pegava as pessoas que moravam nessa localidade e levava para outra região, para outra cidade, para outro país diferente. E pegava as pessoas daquele país diferente e trazia para aquela terra. De uma forma geral, pegava o povo, se conquistasse o Brasil, pegava os brasileiros, levava para os Estados Unidos. E pegava o povo dos Estados Unidos e trazia para o Brasil. Por que isso? Para misturar o povo, para misturar a cultura, misturar a fala, para que o povo assim pudesse perder a sua identidade. Porque ao perder a sua identidade, ao perder a sua cultura, ao perder a adoração ao seu Deus, eles acabariam cedendo facilmente ao domínio da Síria. Então foi isso que foi feito com o povo de Samaria. Eles pegaram a Síria, trouxe várias pessoas de outras regiões, de outros países e colocaram lá dentro de Samaria para que pudesse haver o casamento misto, para que as religiões pudessem ser misturadas, e levou muitos judeus também para vir em outras localidades para que pudesse conviver conforme essas regiões. Em outras palavras, o projeto da Síria deu certo. Por isso daí que no Novo Testamento você vai ver que o povo de Israel não queriam amizade com o povo de Samaria, com os samaritanos. Por que com os samaritanos? Os samaritanos, muitos deles eram irmãos de Israel. Eram 10 tribos de Israel. Só que como acabou se misturando e perdeu sua identidade, essas 10 tribos começaram a viver na prática do pecado também e começou a se misturar. Não era somente o povo de Israel puro, era o povo que tinha sido misturado do Egito, de várias localidades do reinos impérios pecaminosos contra o Senhor, e acabou se misturando com o povo de Israel. Então por isso que o povo no Novo Testamento, no tempo de Jesus, não queria medo do samaritano. E veja que os samaritanos é o povo que mora na Samaria, era o povo que era oriundos também do Reino do Norte, mas por causa da mistura, por causa de perda da sua identidade, o povo de Israel já não queria mais fazer união com eles, porque eles já não estavam sangue puro, já tinha havido essa mistura. E tudo isso ocasionado por causa do cativeiro da Síria, realizado em 722, porque esse era o propósito dentro da Síria, havia essa mistura. E ele conseguiu o seu querer, conseguiu realizar o seu projeto. Com isso, Israel do Reino do Norte perde a sua identidade, perde a sua característica, deixa de ser nação e ninguém nunca mais constituiu, ninguém conseguiu mais retornar. Por isso que muitas pessoas perguntam que as nações de Israel estão perdidas, ninguém consegue mais identificar por causa dessa mistura, por causa da mistura. Mas nós deixamos bastante claro que o nosso Deus, ele conhece todo mundo. E na grande tribulação, presta atenção, na grande tribulação, Deus vai estar separando de cada tribo cerca de 1.400 pessoas. Tá bom? Serão 1.400 pessoas, salvo engano, que são 144 mil que vão estar pregando. Então cerca de 1.400, 1.200 pessoas vão estar pregando na grande tribulação do povo de Israel. De cada nação, Deus vai tirar cerca de 12 mil. De cada nação, Deus vai estar tirando 12 mil
de cada nação, de cada tribo de Israel. Deus vai estar tirando 12 mil e eles vão estar pregando na grande tribulação. Mas isso eu vou deixar para você ler no meu livro, tá bom? Sobre os 144 mil que vão estar pregando na grande tribulação, que são da tribo de Israel. Ah, mas onde está esse povo? Ninguém conhece. Deus, ele sabe muito bem onde está cada um deles. Amém? Deu aí para você entender? Ó, já não posso esquecer. Se você estiver gostando do nosso canal, estiver gostando do nosso conteúdo, estiver aprendendo alguma coisa, por gentileza, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. Já agradeço a vocês que têm compartilhado, vocês que têm deixado aquele comentário abençoado. E se você tirar um print assistindo minhas aulas e me marcar lá no meu Instagram, tá bom? Pastor Giovanni Santos. Eu vou deixar aqui o link do meu site, para que você possa, quem quiser comprar o livro pode comprar, custa apenas R$30, já com frete grátis para todo o Brasil, já com frete incluído para todo o Brasil. Nas minhas redes sociais também, do Pastor Giovanni Santos no Instagram, me marque lá, me siga também nas outras redes sociais, nós já estamos fazendo um trabalho com todas as redes sociais, tá bom? Então vamos dar continuidade. Agora no segundo ponto aqui, a questão da queda de Judá. Demorou cerca de 135 anos após o Reino do Norte ser destruído, tá bom? O Reino do Norte, as 10 tribos. Agora vamos estudar um pouquinho sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá, o reino das duas tribos, a tribo de Judá e a tribo também de Benjamim, que ficou na divisão do reino, ficou com a família de Davi, ficou com a família de Salomão, ficou com a família de Robão, que é filho de Salomão. A minha tem você entender essa diferença, né? E você precisa passar também para com seus alunos. Deixa eu beber aquela água aqui abençoada. Caneca bonita, não? Fala a verdade. Fala a verdade. Então, o reino de Judá. Quem conquistou, com o passar do tempo, depois de cerca de 135 anos, o reino da Síria foi perdendo poder, foi perdendo força. E o império agora que estava vencendo e que conquistou também o império da Síria é o império chamado babilônico, o império da Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor. Então esse império subjugou agora o império assírio e passou a ser o grande império mundial. E agora esse império, o grande império mundial, na pessoa de Nabucodonosor, começa a invadir, a destruir as cidades, começa agora a dominar várias cidades. Todas as cidades do império assírio, o rei Nabucodonosor invade, começa agora a conquistar para se tornar um grande imperador, algo que aconteceu, algo que conseguiu realizar esse grande sonho. Isso aconteceu por volta inicia esse processo, cerca de 626 a.C. a 612 a.C., tá bom? Império assim começa agora a vencer. Com relação à queda de Jerusalém, Nabucodonosor, em 605, ele invade Jerusalém, em 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, mas não destrói totalmente. O comentarista chega aqui a colocar que levou vários utensílios de ouro do templo do Senhor e levava, logo no primeiro momento, ele levava as pessoas mais inteligentes. Ele levava as pessoas mais fortes, as mais inteligentes, que tinham alguma utilidade, que tinham alguma profissão. Então, em 605, a primeira invasão de Nabucodonosor na terra, em Jerusalém, ele leva cativo as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais bonitas, as pessoas que tinham alguma profissão que pudesse ser útil. Isso em 605 a.C. Dentre eles está aqui Daniel e seus amigos. Você pode ver isso em Daniel capítulo 1, versículo do 1 a 4. Tá bom? E essa era a prática de governo de Nabucodonosor da Babilônia. A Síria pegava o povo e misturava. Já a Babilônia entrava, levava os sábios, os mais entendidos, e levava para viver na Babilônia, para que pudesse contribuir alguma coisa com a Babilônia. E na cidade conquistada, só ficavam as pessoas mais pobres, as pessoas doentes, as pessoas que não tinham condições de realizar mais nada. E assim ele escolhia, dentro do próprio povo, uma pessoa para ser o seu líder, para ser o seu representante dentro daquele povo conquistado. E assim foi feito. Levou cativo os mais sábios, entre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e lá deixou um rei sobre a sua ordenança, para que pudesse assim estar passando as informações e pudesse pagar tributo. Em 597, Nabucodonosor cerca novamente Jerusalém. O rei Joaquim rendeu-se ao invasor que confiscou outros bens preciosos do templo. Então, novamente, em 597, Nabucodonosor precisa ir novamente em Israel para cercar e tomar novamente. Por que isso? Porque os reis, principalmente Joaquim, não queriam mais pagar tributo. Aí precisou Nabucodonosor vir novamente e assim fazer aquela carta, buscar novas riquezas também, buscar novas pessoas para que pudesse estar levando para a Babilônia. Dentre ele, Ezequiel já foi nessa segunda leva. Tá bom? O profeta Ezequiel foi para a Babilônia já nesse período em 597. E por fim, em cerca de 586,
O rei mais tarde, o rei Zedequias e o rei também Oséias, o rei Zedequias, mais tarde, o rei Zedequias, último rei de Judá, Nabucodonosor precisou invadir novamente e destruir agora a cidade. Em 586, Nabucodonosor invade pela terceira vez, destrói a cidade, destrói o templo, deixa as coisas ruínas e só deixa lá mesmo as pessoas perto de morrer, os pobres, as pessoas que não tinham condições de nada, para que pudesse viver uma vida de sofrimento, uma vida de agonia. E os sábios, os entendidos, os ricos, a família real toda era tirada daí e levada agora para a Babilônia, para que pudesse estar sobre os olhos do grande imperador chamado Nabucodonosor. E tudo isso, irmãos, porque era a cultura do povo da Babilônia. Esse levar cativo, utilizar as pessoas mais sábios, mais entendidos, para que pudesse servir de conselheiros, para que pudesse também saber, para que pudesse estar monitorando toda a questão do cativeiro. E o povo de Babilônia pudesse estar ciente onde é que estão as lideranças, as cabeças pensantes. Vamos deixar próximo de nós, para que não faça nenhum tipo de levante. A minha até aí, dá para você entender? Vamos ver aqui agora. O cativeiro babilônio. Enquanto Jeremias profetizava em Judá, Ezequiel levava na segunda leva os cativos, profetizava as exigências, os exilados. Jeremias foi o profeta que mais anunciou a chegada do reino do cativeiro, mas também por meio dele o Senhor falou sobre o retorno de Jerusalém. O próprio Jeremias chegou a profetizar que o cativeiro babilônio demoraria cerca de 70 anos. E assim foi desde o seu início, da sua primeira leva, até quando foi assim, quando Israel é permitido realmente retornar para Jerusalém. Então demorou cerca de 70 anos, mas sempre existiam os falsos profetas. Enquanto Jeremias profetizava que duraria cerca de 70 anos, existiam os falsos profetas dizendo que com 2 anos Israel retornaria para sua casa, Israel retornaria para a sua nação, Israel retornaria, se livraria da opressão da Babilônia. Sempre tem gente falsa, irmãos. Eita, Jesus amado, só o sangue de Jesus, viu? Ao nosso redor, do nosso lado, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, sempre tem pessoas falsas. E essas falsidades, muitas das vezes, irmão, nos faz acreditar em coisas que não vão trazer edificação nenhuma espiritual. Então nós possamos ter muito cuidado a quem nós estamos ouvindo, de quem nós estamos tomando conselhos, a quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos prestando conta, a quem nós estamos assim atendendo às expectativas. Porque muitas das vezes nós podemos estar atendendo às expectativas erradas, que não estão conforme a vontade de Deus. A tristeza do povo babilônio. Por vários tempos, principalmente na questão dos Salmos, você vai ouvir várias lamentações do povo. O povo se lamentando por causa da Babilônia, o povo se lamentando porque tinha perdido Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída, e eles não tinham mais alegria, não tinha mais fé, não tinha mais nada, não tinha mais... O povo de Israel era conhecido por causa da sua alegria, gostava de tocar instrumento, as festas, grandíssimo, o povo gostava de muita festividade. Mas se você for ver, em nenhum momento eles estavam por triste porque tinha pecado contra o Senhor. Porque essa obra também do cativo, tanto do reino do norte como do reino do sul, tinha vindo porque Deus tinha permitido por causa do pecado do povo. Como o povo tinha pecado e sair da presença de Deus, permitiu que as nações ímpias invadissem e destruíssem o povo de Israel. E em nenhum momento você pode ver que eles até oraram a Deus, pedindo a Deus vingança, mas não pedindo a Deus perdão por causa dos seus pecados. Irmãos, Israel tinha vários pecados. Depois assista aí o vídeo sobre o cativeiro de Israel e de Judá, que você vê, eram vários pecados: prostituição, idolatria, tirava a opressão dos mais pobres, tirava dos pobres e dava para os ricos, os subornos acontecendo. Então toda a prática pecaminosa dos gentios estava acontecendo dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Quantas das vezes a própria lei do Senhor foi esquecida dentro da igreja, ninguém se fazia mais menção da palavra de Deus. Por isso que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas em nenhum momento você vê Israel buscando ao Senhor e pedindo a Deus perdão. Eu encerro neste momento deixando o seguinte aviso para você nessa sua aula. O grande exemplo, a grande história que serve de exemplo para mim, a questão do povo do cativeiro, é a falta de pedir perdão e de arrependimento. Talvez se Israel, ou seus reis, tivesse buscado a Deus, pedido a Deus perdão pelos seus pecados, talvez Deus teria tido misericórdia do povo. Porque o que nos faz, irmãos, Deus nos castigar, Deus nos punir, às vezes não é nem pelo pecado, é a falta de arrependimento. Se nós nos arrependermos e buscarmos a Deus, Deus ele tem total condição de nos perdoar, nos confortar e nos dar uma vida nova. Mas precisamos nos arrepender, precisamos confessar, nos arrepender e andar sem novidade de vida.
tá bom? Então o ensinamento do cativeiro é esse. Cuidado, porque os nossos atos terá consequência. E os vários profetas profetizavam sempre. Vai ter invasão, vai ter destruição, mas também viria o Messias. Que esse Messias seria o grande libertador da nação de Israel. E esse Messias foi Jesus Cristo de Nazaré, o qual nós aceitamos e estamos salvos para a glória do nome de Jesus. Mas vamos encerrando aqui, pedir que Deus possa lhe abençoando, que esse vídeo seja útil para você. Compartilhe, se inscreva, mande para todo mundo, tá bom? Partilhou e até o próximo vídeo, se Deus permitir.